Bom dia, boa tarde, boa noite. Olá pessoal, vamos para mais uma aula do nosso curso básico e prático de conserto de micro-ondas. Aula 5. Essa aula nós vamos falar de alguns problemas que acontecem com o fusível que tem entre o capacitor e o transformador aqui, né? E da microchave que libera a tensão para a ventoinha, tá? E vamos dar uma lembrada, uma recapitulada na aula anterior. Na aula anterior a gente mostrou esse micro-ondas aqui com o seguinte defeito. Você ligava ele na tomada, ele ligava o painel, dava o bip tranquilo, tudo certinho. Quando você apertava o botão iniciar, ele dava só uma piscada assim e zerava o cronômetro de novo. Você ia lá, apertava iniciar, 30 segundos, né? Iniciar, ele iniciava e apagava na mesma hora. Então a gente detectou o problema, né? No caso deste modelo de micro-ondas aqui da Electrolux, tá? Esse modelo, na verdade, ele tem vários desse aqui, com esse design aqui, ó, mas com placas diferentes aqui dentro, tá? Então, não são exatamente todos, mas esse micro-ondas desse modelo aqui, ele chegando na sua oficina, na sua mesa aí para conserto, com esse defeito, você já vem direto nesse danadinho aqui, né, que está mostrado lá na placa onde que ele fica, tá? Não é um resistor, ele é um indutor, tá? Você tira ele fora, faz um jumpzinho com um fiozinho e liga. Se funcionar normal, ficou constatado que é ele. Você vai lá, pega um novo e coloca no lugar, tá? Então, nós temos aqui, eu vou usar esse mesmo micro-ondas porque ele tem esse fusível. Deixa eu melhorar aqui a iluminação, esqueci. Ó, esqueci, mas ele tem um fusível que fica aqui, ó. Tem uns que é essa caixinha quadradinha e tem outros que é assim, ó, tá? Essa coisinha que fica preso aqui embaixo assim, ó, com uma abraçadeira lá. Esse problema que dá, que ele queima, ele rompe esse fusível aqui, né? Quando esse fusível rompe, ele vai fazer o que? Ele vai funcionar tudo normal e não vai esquentar, né? Então, muitas das vezes engana muito, porque às vezes a pessoa não percebe, tem uma pessoa que é leigo no negócio, ele nem nota que aqui dentro tem um fusível aqui dentro aqui, tá? Vamos lá. Quando chega o micro-ondas para você, ó, e o cliente fala, ó, ele liga tudo normal, mas ele só não esquenta, tá? Então, quando fala ele só não esquenta, então você já não vai ter como ver na hora, você já vai ter que pegar, fazer sua hora de serviço e botar na bancada para abrir para ver. Então, o que você faz? Aquele teste que foi feito, eu acho que na segunda aula, e que eu falei que quando chega, que são várias vezes, vários defeitos, que você vai ter que passar por alguns testes semelhantes em defeitos diferentes, né? Então, quando chega essa situação, a primeira coisa que você tem que fazer é olhar se esse fusível aqui está aberto ou não, tá certo?
Se ele tiver aberto, né, se tiver rompido, então você não tem muita coisa que fazer, né? Você já viu que aqui está rompido e é por esse motivo que o capacitor não está funcionando, então não vai funcionar. Por que esse fusível queima? Né? Esse fusível, na maioria das vezes, eletroeletrônico é sempre assim, nunca é taxativo uma situação no defeito. É pouquíssimas, raríssimas coisas que é taxativo. Não, queimou por causa disso. Não, né? Por exemplo, queimou porque é, alterou em muito a corrente, ele queima, tá? Isso é fato. Mas o que alterou essa corrente? O que foi que causou essa elevação da corrente, né? Então, esse defeito, ele pode estar relacionado ao capacitor, né? Ao capacitor que está aqui embaixo e o diodo que está aqui, tá? O magnetron vai ser pouco provável que o magnetron vai queimar esse fusível aqui. É mais fácil o magnetron queimar esse daqui de cima, romper esse daqui de cima, tá? Mas rompe também, mas o magnetron é mais fácil romper esse daqui de cima, tá? Esse daqui de baixo, ele vai estar, porque o que acontece com esse daqui de baixo? Esse daqui de baixo, aqui ó, ele sai do transformador, vem para o capacitor do lado de cá, ó, do outro lado aqui, ó, não é do lado do diodo, é desse lado de cá aqui, ó, ele vem aqui, ó, tá vendo, ó? Onde ele vem sozinho, para carregar o capacitor, para o capacitor jogar para o magnetron, tá? Então, esse fusível aqui ele pode queimar, porque esse diodo aqui, ó, entrou em curto ou rompeu, né? Rompeu, ele abriu. Quando ele abre, na verdade, se ele abrir, né? Ele não vai queimar esse fusível. O micro-ondas não vai esquentar, mas ele não vai queimar esse fusível, tá? Mas ele não vai esquentar, porque aí não fecha o circuito, ele é como se ele não tivesse ligado. É uma analogia assim bem louca mesmo, mas é mais ou menos isso. O capacitor em fuga, tá? O capacitor em fuga faz o quê? Faz entrar em curto, tá? Quando ele está em fuga, ele está deixando passar lá dentro dele, o isolamento que tem dentro dele lá, está deixando passar para a carcaça e vai fechando curto com o aterramento aqui, com a carcaça aqui, tá? Ou ele entrou em curto direto, né? Ele fechou o curto nele direto e pronto, tá? Esse tipo de situação, quando esse fusível aqui queima, o que é o ideal você fazer para o conserto? Qual que é um procedimento bacana para você fazer para não dar muita coisa? Você tira esse fusível aqui, tá? Tira esse de cima e coloca um fusível. Deixa eu pegar aqui no outro aqui, que está no outro. Só um minutinho para me pegar. Esqueci de tirar. É um fusívelzinho que eu preparei ele. Ó, não sei se vai dar para vocês verem aí, ó, tá vendo? Ele tem um fiozinho. Tá? Eu preparo ele. Esse fiozinho aqui, ele tem uma grossura que é como se fosse mais ou menos assim. Ele aguenta uns 10 amperes, isso é mais ou menos, tá? Ele aguenta uns 10 amperes, né? Então ele
consegue deixar o micro-ondas ligar, esquentar aí até por uns 2 ou 3 minutos, tá? Às vezes até menos, às vezes até mais, e queima com muita facilidade, tá certo? Todo o circuito do micro-ondas, ele tem um parâmetro de 20 amperes. Por isso, tem os fusíveis de 20 amperes, tá? Então, quer dizer, quando ultrapassa 20 amperes, ele queima o fusível. No caso desse fiozinho que eu coloco aqui, né, ele vai uns 10 amperes, 12, não chega lá aos 20 amperes, porque se você deixar ele muito tempo aqui, ele queima. Mas é uma excelente maneira de você testar os negócios em funcionamento, porque ligou, ele queima fácil, não dá aquele estourão, né? E você consegue fazer ligar. Você tira esse fusível aqui, tá certo? Tira aí esse fusível que tá bom, funcionando. Coloca um fusível desse aqui no lugar. Você pode fazer do jeito que você quiser, achar necessário, tá? Você pode fazer. Por exemplo, eu vou ver se eu consigo elaborar, ainda dentro desse curso, uma situação da gente colocar aqui, em vez do fusível, uma lâmpada em série, tá? Por quê? Porque dá para você fazer os testes do mesmo jeito, mas eu faço assim, dá muito certo, tá? Dá muito certo, tá certo. Queimou aqui, eu vou ter que ir lá soldar de novo, né? Você pode fazer enroladinho, mas é um trabalho para encaixar aqui. Eu gosto de fazer soldadinho, então você coloca um fusível desse aqui, tá certo? E coloca o outro aqui. Esse aqui agora vai se tornar mais fraco do que esse, tá certo? Então, se tiver com problema no capacitor, por exemplo, você trocou o diodo, aí ele está com problema no capacitor, vai queimar esse daqui de cima, tá? Então você sabe que tem alguma coisa errada ali, tá certo? Aconteceu, já acontece, algumas vezes aconteceu de vir aqui com esse fusível aqui queimado, tá? Mas sem ter problema nenhum, tá? Já aconteceu. Não sei explicar o que pode acontecer para fazer isso. Tem alguns que ele é uma molinha, tá? Deixa eu ver até se esse aqui é. Vamos ver esse aqui. Vamos abri-lo. Só um segundo. Ó, esse daqui, ele é uma molinha, tá vendo? Ó, ele é uma molinha. Ele tem nas duas partes. Ele tem uma garrinha lá assim, ó, mais ou menos faz assim, ó, dois ganchinhos assim. E aqui, ele entra aqui, é travado assim, ó, tá? Ele é travado lá assim. Então, o que que acontece? Eu já peguei vários deles, esse aqui mesmo é um deles, ó. Que não é que queimou, é que soltou lá, ele soltou, tá?
Deixa eu ver se eu consigo ver aqui. Isso eu não vou conseguir, que eu amassei ele um pouquinho mais do que o normal. Então, por exemplo, muitas das vezes aconteceu isso aqui. Isso acontece muito pela qualidade do produto, tá? Esse aqui eu amassei bem aqui, ó, ele não vai soltar mais. É a qualidade da prensa lá na hora que faz o produto, então não sei se é por causa da vibração que tem aqui, por causa da vez eles soltam. Então, se você abrir ele aqui, quando você viu que está rompido aqui, se você abrir ele e você observar que ele está solto aqui, mas que ele tem uma pontinha, assim, um acabamento na pontinha, que é a travinha que pega aqui, então ele não rompeu porque tem problema, ele rompeu porque se soltou, tá? Aí é fácil, você pode ligar ele que ele vai funcionar de novo. Só que aí você já liga ele com um fusível de teste aqui, tá certo? Porque senão vai, por exemplo, vai que tem algum problema. Vai que tem algum problema e aí vai queimar o fusível que está funcionando normal. Então coloca um fusível de teste aqui ou uma lâmpada em série. Eu acredito que até no final, né, eu vou elaborar uma lâmpada em série para aguentar micro-ondas, tá? Eu tenho aqui, eu uso, tá? Eu tenho uma aqui, ó, ela tem uma lâmpada normal de 60, né? E tem uma lâmpada na loja, né? Daquela de 150, tá? Mas essa coisa de lâmpada de série, esse negócio, depois que você pega o jeito com a coisa, fica um pouquinho meio descartado, tá? Mas é muito interessante, é muito importante para outros aparelhos aí, é muito importante. Então, essa tá com esse fuzil queimado, você tem um problema no capacitor ou no diodo dele. Pode acontecer algum problema do magnetron? Pode sim, pode acontecer algum problema no magnetron. Foi passado nas aulas anteriores como descobrir se eu tenho algum problema no magnetron ou no capacitor. Não são testes que vai te dar 100% de garantia que tá bom, tá? Mas vai descartar algumas possibilidades, tá? Por exemplo, no caso desse aqui, você coloca o multímetro na escala de BIP, né? Na escala de diodo, na escala de BIP, na escala sonora, tá certo? O capacitor, se você colocar aqui dentro, aqui, ó, dos dois negocinhos dele aqui, ó, colocou aqui dentro aqui, ó, e ele bipar igual bipou aqui, ó, pronto, você já achou o defeito e já está descartado e acabou. Não tem conversa, tá? Botou aqui dentro aqui, bipou, botou aqui um dentro e outro fora, bipou, já está descartado. Pronto, já é o capacitor que se estourou, entrou em curto, não tem recurso, tá bom? Agora, você pega um capacitor, colocou aqui dentro, ó, não bipou nada. Você coloca um dentro aqui e um aqui, ó, também não está bipando. Coloca um aqui dentro do outro lado, ó, não está bipando. Isso significa que esse capacitor não está em curto, tá certo?
Esse capacitor ele não está em curto, mas ele pode estar com fuga. Lembra que eu falei agora há pouco? Quando o componente está em fuga, ele está deixando, por exemplo, aqui dentro eu tenho um enroladinho aqui assim, que é o que faz a capacitância, né? Eu não sei explicar esse dado técnico, mas o fato é que ele tem lá os enroladinhos e o rolamentinho, o isolantezinho. Então, esse isolante está com mau funcionamento. Ele não está conseguindo isolar por completo. Então, se está em fuga, está passando alguma energia para a carcaça aqui, ó. A carcaça está parafusada lá, vai fechar curto, tá? Então, ele não faz aquele barulho, aquele fogo, aquele negócio, mas queima o fusível. E nós temos a outra possibilidade dele estar aberto, tá? Só que tem uma questão. Por exemplo, aqui, ó, esse fusível aqui, o vendedor chegou para você falando que ele está funcionando normal, tudo certinho, mas não está esquentando. Daí você vem aqui, faz o teste com a lâmpada aqui, tá certo? Tem energia. Você confere o magnetron está funcionando, confere, ele aqui não está em curto. Esse fuzil aqui não está queimado, mas ele não está esquentando. Então, isso no caso desse fuzil não está rompido, tá? Porque se ele tiver rompido, você está com problema, está em curto. Mas se ele não tiver rompido e não está esquentando, o capacitor está em aberto. Ele está aberto. Ele não está passando. Por exemplo, entra e não sai. Tá? Então, você não vai ter como descobrir aqui se ele está em aberto ou não, né? Com um multímetro assim. Você só teria como saber isso se você tivesse o capacímetro para poder medir as coisas aqui. O meu multímetro aqui, ele tem uma função capacímetro, mas não consegue pegar isso aqui, tá? Aí você consegue saber se ele está funcionando ou não, tá bom? Agora, se por um acaso tá tudo certo com os capacitores, ou você, por via das dúvidas, foi lá, pegou um capacitor novo que você tem lá, já com diodo novo, e colocou aqui, tá certo? E ele está funcionando normal e não está esquentando, aí nós estamos com problema com o magnetron, tá? Aí já passa a ser o magnetron. É a possibilidade desse magnetron ter feito isso, ter queimado o fuzil aqui no caso, que pegou ele rompido? Pode ser sim, pode ser. Porque tem alguma coisa em curta que vai queimar o fuzil. Talvez, como está mais perto aqui, né, o capacitor recebe a pancada maior, né, primeiro, né, pode ser. Para a gente saber se o magnetron está com determinado problema que faz com que queima esse fuzil aqui, você vai tirar aqui, se você colocou aqui novo, direito, de novo, não está esquentando, mas também não está queimando fuzil. Então você vai pegar aqui, ó, e colocar nas duas pontinhas aqui embaixo aqui, ó. Ele tem que fazer esse bip, porque a bobina ela tem que estar fechada o curto lá, tá certo? Então você vai colocar aqui, ele tem que fazer esse bip, ó. Se o micro-ondas está funcionando certinho, você já por via das dúvidas trocou aqui esse capacitor, já colocou um outro capacitor aqui, ele continua esquentando, mas ele não está queimando fusível. Então, quando você colocar aqui, ó, ele não vai bipar. Por que que ele não vai bipar? Porque ele vai estar em aberto, ele vai estar aberto. Ele não vai estar fechando o curto lá dentro,
vai estar aberto. Então, vai chegar energia aqui, mas não tem a bobina fechada lá dentro, ele não vai fazer nada. Então, é, não é que é 100% desta maneira, mas é muito fácil você saber quando está em curto ou quando está em aberto. Quando está em curto, fechou curto. Para que serve o fusível? Para que existe o fusível em toda a parede eletrônica? Deu uma alta tensão, deu uma descarga, deu uma coisa errada, fechou um curto, ele corta. Né? Agora, não está esquentando, mas está funcionando corretamente, não está queimando fusível, é porque está em aberto. Então você já pode, isso aqui, pode tirar e trocar, tá? Tem muitos camaradas que faz curso aí e tudo, eu concordo, curso teórico para poder ensinar bem como que é a peça, como que a peça funciona, e assim, no projeto dela, tudo, tá certo, eu concordo, tem que existir isso daí. Eu aconselho, por exemplo, quando você pegando aqui, que esse curso meu aqui é uma coisa prática, para ensinar na prática como que faz esses negócios, mas aí você quer obter uma informação, como que é por dentro disso aqui, como que ele funciona, então tem vários cursos explicando isso aí, né? E é muito bom mesmo pegar, buscar. Conhecimento não ocupa espaço, sabe? Conhecimento só faz você alçar voo em outros patamares, tá? Então, mas eu, na prática, tá? Na prática, alguns anos que eu já trabalho, esse negócio de abrir magnetron para consertar, ficar. Não funciona. Não funciona mesmo, tá? Vai funcionar sim. Você é de um bairrozinho, na cidade pequena, não tem recurso nenhum em turno. Você tem lá o seu clientezinho que não tem uma condição muito boa. Você também, o seu serviço é pouquinho, né? Aí sim, você pega, abre, aprende como que abre e tenta fazer. Isso é caso à parte, tá? Mas como, por exemplo, para quem é iniciante aí, que quer ser um técnico, quer montar uma oficina para dar manutenção e tudo, não vai rolar, porque custo-benefício não serve nem para quem conserta e nem para quem manda consertar, tá? É serviço que você faz com um mês, 2 meses, está de volta, e isso não é bom negócio para a oficina, tá? Então, se tá em aberto aqui, ó, é por isso que ele não está esquentando. Agora, vou aproveitar um pouquinho aqui, que aí a gente já lembra que nós estamos falando do magnetron. Se você pegar, você encosta aqui, em um dos pinos aqui embaixo, e põe na carcaça aqui, ó. Ó, olha lá, ó, tá OL no multímetro lá, ó. Não pode acontecer nada. Você vem do outro lado e coloca aqui, ó. Também não pode dar nada, tá? Tem que estar assim. Se você colocar e fizer qualquer movimento aqui no multímetro aqui, ele já está com fuga. Aí pode ter certeza que está queimando fusível, tá? Se ele não tiver queimando fusível, porque a fuga não é uma fuga suficiente, ele vai estar fazendo um barulhão, tá certo? Aquele barulho muito alto, né? Aquele espécie como se tivesse uma vibração muito forte assim, tá? Então, é uma maneira de você descobrir essa coisa. Se por um acaso ele está fazendo barulho muito alto, mas você já fez os testes aqui, ó, ele não está com defeito, ele não está dando um problema de coisa aqui. Você pega aqui o multímetro aqui, ó, coloca na escala de 200 ohms aqui, não, 200 ohms não, 200 M, né, que é 200, como é que é?
não é KM, não, eu não sei a palavra que usa aqui agora, é 1 milhão de vezes, né? Se você coloca aqui no 200M e faz o teste aqui, ó. Tá vendo, ó? Ele não estabiliza, ó. Ó, ele não estabiliza. Vamos ver aqui o outro. Ó. Esse magneton, ele tá funcionando. Eu uso ele. Eu esquento a água, esquento coisa nele. Mas quando eu coloco uma coisa assim para usar aqui 5 minutos mais ou menos, ele começa a dar problema na placa. A placa começa a aparecer aqui uns códigos de erro aqui na placa aqui, diferente, tá? Ele começa a fazer barulho mais alto, tá? E em algumas situações começa a esquentar demais o alimento, tá? Lembra bem, esquentar demais o alimento. Nós vamos ter uma aula para falar só disso aqui, tá? Então, esse magneto aqui, como esse micro-ondas eu ponho para o meu uso aqui, e serve para fazer esses testes, essas coisas tudo, ele está funcionando. Ele não está queimando fusível, mas ele não está com funcionamento bom. Esse micro-ondas, por exemplo, ele não serve para me vender ele para ninguém, porque ele vai voltar. Principalmente para pessoas que quer colocar 15 minutos, 20 minutos, ele vai parar na primeira tentativa, tá? Então, veja bem. Ó, colocou aqui, ó, aqui. O multímetro na escada de 200M. Todo multímetro vai ter esse 200M aqui. É a última escala na escala de impedância, tá? 200M. Você coloca aqui na carcaça, ó, ele não pode ficar assim, ó. Tá vendo? Ele não pode ficar. Quer ver, ó? Vamos tirar uma prova aqui. Nós temos aqui um magneton novo. Tá? Ó, tá até lacrado. Se ele tiver ruim, eu passei do prazo de devolver ele. Não funciona mais esse negócio de comprar peça para estoque. Ó, esse é um novo, tá? Vamos ver aqui. Ó, colocando de um lado e colocando na carcaça. Olha lá para vocês verem, ó. Tá vendo? Ele novo, ó. Ó, colocando do outro lado aqui, ó, e colocando na carcaça. Ó, 0, 0, 0, 0, tá? Na verdade ele não tem que dar 0. Que aqui nesse multímetro aqui ele dá OL, tá? Então ele dá OL, ó. Ele não dá nada. Se você colocar esse magneton no micro-ondas, ele vai trabalhar suave. Ele não faz aquele barulho, aquela vibração, aquela coisa. Ele trabalha suave, tá? Então, olha a diferença de um novo. Vou colocar na escala de BIP. Escala de BIP. No novo. Tá bipando. No velho. Aquele lá tá com 33, ó. 30, ó lá. Tá dando uma diferença. No novo. Tá menos ainda, né? Vamos colocar aqui. De um lado, na escala de 200M. De um lado, ó, tá vendo? Ele não para, ó. Vamos colocar do outro lado, ó.
Viu como que tá instável aqui? Aqui ele quase parou, ó. Ó, ele tá até parando. Ele vai lá no infinito. Ó. Aqui ele não para. Agora aqui nesse aqui, ó. Bipou. Não, aqui tá na escala 200M. Vamos lá no bip. Bipou. Colocou que deu 0. Colocou que deu OL. Vamos na escala 200M. Colocou aqui. Deu 1 e pouco. Colocou aqui, deu 200. Quando você... Eu fiz o teste aqui, ó. Para vocês verem aquela diferencinha que deu aqui. Eu fiz o teste aqui bipando. Tá certo? Quando eu faço o teste bipando aqui, eu estou fechando um curto. Tá certo? Quando eu venho aqui para 200 aqui, é uma escala muito sensível. Quando eu vou fazer a primeira vez que eu vou tentar aqui, ó, ele, em algumas vezes, ele vai dar uma osciladazinha. Tá? Por quê? Porque muitas das vezes não dissipou toda, né? Na hora que você colocou aqui, injetou aqui, aquela coisa aqui, ele não vai... Olha lá, tá vendo? Tá vendo? Você coloca aqui, ó, ele vai dar uma balançadinha, mas no final das contas, veja que ele está dando 0, né? 0 não, OL, tá? Ó, OL. É um calor aqui que não dá para ligar lá o ventilador, que faz um barulho danado, e aí o microfone pega o vento lá, não, vocês não vão ouvir nada. Bom, com relação a essas informações aqui do magnetron, do capacitor, né, desse fusível aqui, eu não sei se deu para explicar bem, se deu para entender bem, mas é o seguinte, deixe nos comentários a sua dúvida, tá? Eu, por exemplo, posso estar às vezes falando alguma coisa que para mim, que já sei fazer o serviço, soa muito fácil, mas para quem não sabe fazer o serviço, confunde um pouco. As informações que eu estou passando são as informações que eu já absorvi. E a pessoa que não absorveu a informação ainda, às vezes eu mesmo tenho uma dificuldade enorme de ler ou de ficar ouvindo as coisas e depois vir fazer. Eu tenho que ver fazendo. Se eu não ver fazendo, eu tenho uma dificuldade enorme para aprender. Agora, nós vamos falar sobre essa microchave daqui de cima, tá? Da suíte aqui. Ela sai daqui, ó. Aqui nós temos aqui a tomada que entra aqui, ó. Vamos chegar mais próximo aqui. Né? Aqui a tomada que vem aqui, ó, na rua, vem uma parte aqui, ó, passa no fusível, tá? E vai nessa microchave aí, tá certo? Ela vai lá nessa microchave. A outra parte, que é esse fio azul aqui, ó, ela vem, passa aqui no termostato, pega nesse fio branco aqui, ó, e vai descer aqui e vai aqui no relé, ó. Tá certo? Ela vai aqui no relé. Então esse azul que tá aqui, ó, quando ele passa para o termostato, ele passa a ser branco e ele já vai lá no relé. Ele já entra de um lado do relé aqui, ó. Tá certo? Então o que acontece? Essa microchave aqui, ela recebe um lado da tomada. Então ela recebeu um lado, passa aqui na microchave. Quando a porta está fechada,
quando a porta está fechada, essa microchave abriu, tá? Fechado passa corrente, abriu não passa, tá certo? Então, quando a porta fecha aqui, aperta o botãozinho dela lá, né? Então, vamos dizer assim, o interruptor, aí ele abriu, tá? Ele não passa corrente nele. Aí, a chave de baixo aqui é que vai alimentar a placa, lá na placa lá, vai fazer com que o relé fecha para passar a corrente, que vai sair no caso aqui, ó, nesse fio amarelo e nesse fio branco. O fio amarelo vai lá para a chave para fazer a outra função, que é do motor, né? Que vem aqui, ó. Então, se essa microchave aqui em cima, tá? Na hora que fechou a porta, ela não fez a função dela, que foi abrir, tá? Interromper aqui a coisa, fechado, né? Na hora que você fechou a porta, ela vai abrir e vai cortar, não vai passar mais energia nela, tá certo? Daí, as outras, na hora que liga lá a coisa, a placa vai fechar o curto aqui, vai mandar energia aqui nessa lâmpada, para acender essa lâmpada, e aqui na ventoinha, através desse fio amarelo aqui, ó, na ventoinha. Da ventoinha tem um que já pega direto aqui dessa chave aqui, né? E do fio amarelo, o outro fio amarelo pega daqui, ó, dessa ponta aqui, que é fazendo o fechamento 110, o neutro e o positivo, tá? Então, se aqui cortou, então a chave de baixo fecha, deixa passar a corrente, alimenta essa lâmpada, alimenta a ventoinha e libera a placa para poder ela acionar o relé e fazer a função. O que acontece quando essa chave está ruim? Quando essa chave está ruim, que você fechou a porta e ela não abriu, ela não cortou a corrente, na hora que você apertar o botão iniciar, que a placa liberar o relé aqui, ela fecha curto. Por que ela fecha curto? Porque uma perna, que é essa amarela aqui, né, esse branco aqui, tá indo lá no relé lá, né, ele entra na placa de um lado, o relé de um lado, e sai do outro. A outra perna aqui, que é esse vermelho aqui, ó, que vem aqui, ó, ele já está entrando aqui, ó, direto nessa chave, tá? Ele entra direto aqui na primeira chave, ó, e o outro entra lá na segunda chave. Então, é como se fosse você tá fazendo um paralelo, tinha uns paralelos antigamente que o pessoal, eu mesmo fiz muitas casas quando eu comecei a trabalhar na construção civil, que se o interruptor de um lado grudasse, quando você ligava do outro lado, fechava curto. É exatamente isso que acontece aqui, tá? Se um está errado, quando o outro trabalhar, fechou curto. Porque você pegou uma fase, foi numa microchave, e a outra fase na outra microchave. Se um trabalhou errado, vai fechar curto, tá? Então, e o que acontece? Qual que é o problema que acontece? É exatamente quando você tá com o micro-ondas ligado, você colocou aqui qualquer uma coisa aqui, né? Colocou aí um cafezinho para esquentar ali, um leite para esquentar. Aí ele bipou, que terminou. Quando você abre a porta, queima o fuzil, tá? Porque o que acontece? Na hora que abriu a porta, a chave que está embaixo, que está fechada, ela vai abrir, e aí em cima que estava aberto, vai fechar, que é para acender a lâmpada lá dentro, para a pessoa ver lá o negócio, tá certo?
Quando você fecha a porta, faz o contrário. Quando você fecha a porta, em cima abre, né? E embaixo fecha. Isso é simultâneo, tem que ser não é juntinho. Fechou um, abriu a outra. Senão, fecha curto, tá? Então, esse é um defeito muito recorrente, tá? Muito recorrente mesmo. Essas microchaves são muito ruins. Eu tenho uma aqui, ó, que se vocês olhar aqui, ó, deixa eu ver aqui como é que eu faço aqui, como é que é aqui. Assim. Ó, se vocês observar, ó, ela está enfiada lá para dentro, tá vendo? Ela não aciona. Aqui, ó. Olha como que essa aqui tá para fora, ó. Você aperta, ó. Ó. Certo? Essa daqui, ó, ela nem sobe, ela não vai nem sobe, ó. Já tá travada. Essa daqui tá aberta, tá? Quando ela tá aberta, quando ela abre e não passa corrente de jeito nenhum, o micro-ondas não vai iniciar, tá? Se ela tiver ela tiver fechada e ficar travada, quando ela estraga aqui, aí ela ficou fechado, o pininho dela ficou lá, fechado. Na hora que você abre a porta, queima fuzil. Mas se acontecer igual essa aqui, ó, essa daqui, ó, vamos ver aqui nesse caso, essa daqui, ó, não faz nada, ó, não acontece nada aqui, não faz barulho nenhum. Tem que ser assim, segura mesmo. Essa daqui, ó, isso aqui significa que a porta está aberta. Então ela não passa por ele. Fechou. Passou. Abriu. Tá. Fechou. Passou. Essa aqui, na verdade, essa daqui é lá da chave da porta, tá? Essa outra chave que é a chave da ventoinha, essa é a chave da porta. Mas o fato é que funciona dessa maneira. Uma posição passa a corrente, na outra posição não passa. Então, se por um acaso acontecer dessa chave estragar igual essa daqui que estragou, mas ela não está passando corrente, tá certo? O micro-ondas não funciona, tá? Ele vai ficar zerado. Ele vai ligar aqui só o LED aqui, ó, mas você vai apertar o botão lá e ele não inicia, não faz nada, tá? Se ela travou aqui, que era para ser assim, ó, porque essa aqui travou, tá vendo? Ela travou lá dentro. E vocês viram que quando aperta aqui, ó, quando aperta aqui ela passa a corrente, ó. Então ela quebrou lá dentro. Mas se ela travou aqui e ficou passando corrente, tá certo? Quando você apertar o botão para iniciar, queima o fuzil, tá? Apertou o botão, vai queimar o fuzil. Abre a porta, vai queimar o fuzil, tá certo? Então, essas informações aqui são um pouco meio complexas para a gente, tá? É muita coisa, porque nunca é um defeito assim, sabe? É isso e acabou. Agora, você consertando o aparelho, você já sabe. Por exemplo, você pega um defeito desse aqui, ó, né? No próximo, quando você ligar já na frente do cliente, às vezes você já dá para perceber, tá? Então, como é um curso prático, tá? É básico, prático, requer um pouquinho da gente interagir, né? Você que está me acompanhando aí, né? Você que é um iniciante, você está aí aprendendo, você mesmo que já abriu sua oficinazinha aí e faz alguns conceitos, mas de vez em quando você tem uma certa dificuldade, entra aí nos comentários aí, deixa seu comentário. Caso você queira, tem o WhatsApp aí na descrição do vídeo aí, eu deixo o meu WhatsApp aí.
pode me adicionar lá e me manda uma mensagem. Me manda uma mensagem para me saber, para mim não ficar perdido. Ó, sou um inscrito aqui no seu canal, estou com uma dúvida, você pode me ajudar? Te respondo, tá? A gente pode até fazer uma ligação, conversar pessoalmente, sem problema nenhum, tá? No meu caso aqui, como eu sou um canal pequenininho, né, não tem coisa, se eu não puder conversar, e com toda sinceridade, eu vou te atender, eu vou colocar e vou explicar, olha, eu estou atendendo um cliente aqui, me aguarda um pouco aí, eu já volto a entrar em contato com você aí, tá? Ou me liga a tal hora se assim, mas faço questão, tá? De conversar, de explicar e depois, de acordo com a conversa, de acordo com a sua dúvida, eu vou fazer um vídeo, pode ser um vídeo até ao vivo, eu consertando, tá? O micro-ondas de acordo com o seu relato, para você aprender mais detalhado dentro daquela situação específica, tá? No meu caso aqui agora é um curso básico e prático para a pessoa como encontrar um defeito, como consertar, né? E pegar maldades de algumas coisas para consertar, né? Depois que você vai pegando essas maldades, o conserto de micro-ondas se torna a coisa mais fácil do mundo, tá? Bom, pessoal, hoje por enquanto é isso. Mesmo assim, olha lá, já 51 minutos, né? Eu gostaria de pedir aí o pessoal aí, encarecidamente, que se inscreva no canal, né? Deixe o seu joinha aí para nós, para fortalecer, né? Eu vejo aí que só temos visitantes, só inscrito é muito pouco, tá? O joinha aí, quase ninguém dá um joinha, é só um clique. É tão fácil, mesmo que, por exemplo, digamos, por exemplo, olha, não me atendeu, não chegou aonde eu queria, mas esse conteúdo aí me trouxe alguma coisa. Por exemplo, eu não consegui chegar numa informação que você estava precisando sobre o magnetron, mas eu te alertei numa informação sobre o capacitor. Então, ele trouxe alguma informação. Então, acredito que eu já mereço aí uma inscrição, um like, aí, um joinha, né? E se for ainda, se achar que é conveniente ainda, compartilhar com os seus amigos, parentes, colegas aí que está interessado aí, alguém que quer aprender alguma coisa, tá certo? Por hoje é só, pessoal. Então, os 3C, né? Curte, compartilha, né? E comente. Esse é muito interessante para nós, tá? Para ajudar o YouTube a entender que o meu conteúdo está sendo, né, um conteúdo bom, um conteúdo que agrega algum valor, né? E aí sim ele começa a indicar com mais ênfase para as pessoas, tá bom? Fui! Até o próximo vídeo aí, aula 6.